Nós vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 7 ao versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Até aqui a palavra do Senhor para nós. O ano era 1977. O título do filme? Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança. Dali viriam filmes vastos, vários, muito conteúdo. Ficção científica entrava numa era de aventura, talvez não vista ainda, direta dos quadrinhos. George Lucas encabeçava o projeto visionário, surpreendente. De fato, foi uma das franquias que mais vendeu na história até hoje. E não apenas de cinema, mas estamos falando de brinquedos e todo tipo de merchandising possível. Star Wars. O protagonista era um filho que não conheceu seu pai, criado por dois fazendeiros. E ele, então, é invariavelmente, inevitavelmente envolvido numa guerra galáctica. Porque existia um império, e aqueles que não entravam debaixo desse império maligno e opressor eram rebeldes. E esses rebeldes eram caçados. E existia uma aliança rebelde que estava ali tentando derrubar o império, porque o império opressor havia tomado o trono da antiga república, onde todos eram livres e tinham direitos. E esse era um passado que já não existia mais. Então os rebeldes estavam lutando. E, mais cedo ou mais tarde, aquele jovem fazendeiro foi envolvido nessa batalha cósmica. E então, no ápice dessa aventura, uma nova esperança. Esse jovenzinho se alista no exército rebelde. Toma sua pequena nave, chamada X-Wing, porque as asas, quando abertas, formavam um X. E então, numa missão impossível, de destruir a maior ameaça daqueles tempos, a terrível nave lunar, porque era do tamanho de uma lua, chamada Estrela da Morte, estava praticamente pronta. Era um empreendimento colossal. E quando ela ficasse pronta, esta nave gigantesca de destruição, chamada Estrela da Morte, faria jus ao seu nome, e com apenas um disparo seria capaz de destruir um planeta inteiro. Pelo menos um planeta de pequeno e médio porte. Aquela era uma ameaça completamente aterradora. Com um disparo carregado, poderia dizimar o que seria continentes para nós hoje. Eles precisavam deter aquilo, porque nunca mais haveria esperança se não parassem aquela ameaça e aquela tirania. Então um pequeno exército rebelde toma suas pequeninas naves, as X-Wings, e aquele fazendeiro, agora um soldado alistado, rebelde naquela causa, mergulha numa missão praticamente suicida, sem volta. E isso é até roteiro do filme. Eles conversam sobre isso.
você sabe que essa missão tem pouquíssimas chances de sobrevivência dos seus participantes. Eles, conscientes disso, mergulham naquela missão. E agora, falando de mergulho, aquele jovenzinho chamado Luke Skywalker entra dentro da Estrela da Morte na sua pequena nave. Mergulha para a morte. Porque ele quer destruir aquela ameaça de dentro para fora. Mas ele tem que acertar um único disparo. E se ele errar esse tiro, ele não vai ter outra chance. Porque naquele exato momento, naquele tempo oportuno, naquela ocasião da missão, é a hora de entrar ali com os escudos baixos e ele conseguir fazer aquele disparo. O filme, como toda boa aventura, tem um final feliz. Ele consegue dar aquele um disparo em 1 milhão. E acerta o ponto exato. E aquela estrela da morte se implode completamente, chegando a uma explosão. E uma nova esperança se concretiza. Luke Skywalker mergulha na estrela da morte e salva a galáxia. Saiu vivo, como que ressuscitando daquela missão suicida, porque a chance de voltar era mínima. E a República começa a sonhar com um novo reino. A queda do Império parece agora estar existindo. Muito bem, estou lembrando um filme bem antigo, como eu disse, 1977 para os irmãos. Não sei quantos acompanharam essa saga, dali ela se desvirtua bastante, pelo menos até o 3º filme é ótimo. Mas eu não sei o quanto George Lucas e Hollywood conhecem das escrituras. Mas ao ler sobre esse drama, essa aventura galáctica, me faz lembrar bastante do Evangelho. Agora não uma ficção aventuresca, mas uma missão de fato de vida e morte, com o destino não da galáxia, mas de toda a criação em risco. Jesus Cristo mergulha no centro do mal e da morte para destruir algo. Destruir a maior ameaça concreta da morte. Não apenas uma máquina colossal de morte, mas a morte real, completa e absoluta, o pecado. Ele então mergulha no mundo, se encarnando para destruir. E é através da destruição que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, salva. Já pensou em Jesus como um destruidor? Hoje eu provoquei a nossa congregação a pensar sobre o lado destrutivo do Natal. Se Jesus nasceu em dezembro, isso é uma outra história e pouco importa. O fato é que nós vamos usar essa data para pregar a palavra de Deus, no que ela expõe, porque ela fala do Natal. A palavra de Deus, nos seus evangelhos, falam do natalício, fala do nascimento de Jesus encarnado. E é isso que nós vamos fazer daqui até o final de dezembro. Nós vamos pensar nos evangelhos, porque a ocasião mais oportuna não tem. Quando nós somos completamente tomados e embriagados por luzes bonitas, por decorações fantásticas, por papais noéis e presentes, e um espírito natalino, como se diz por aí, ao longo desse mês. É um tempo bonito, eu acho. Ah, irmãos, desde criança, como é bom passar na Tamandaré. E lá está aquele guarda-chuva de luzes. A praça fica toda colorida e tantos pontos em Goiânia. No nosso país, no mundo. Mas cada vez menos achamos uma manjedoura nessas luzes. Temos tentado ensinar o nosso pequeno, a nossa pequena, que o Natal tem a ver com Jesus. Eu sei que tem irmãos que se levantam contra as comemorações natalinas, dizendo isso é pagão, não sei o que mais, a árvore, os enfeites. Olha, irmãos, eu sei de tudo isso. E tem muita coisa pagã que é boa. A gente não celebra o casamento? Veste a noiva, ela não fica toda linda? Isso é festa pagã, meus irmãos.
A gente absorveu no cristianismo e dá significado cristão. Isso é pagão. Jesus não inventou o casamento de noiva de branco e de festa e tudo mais. Não é invenção cristã. Mas Jesus mesmo esteve numa festa de casamento. Ele inventou o matrimônio, é verdade. A festa é outra história. Estou dando esse exemplo para que a gente não implique com algumas coisas e use as oportunidades para pregar o Cristo. E esse crucificado, morto e ressurreto. Porque essa é a esperança do mundo. E nós estamos em missão. Temos que aproveitar as oportunidades. E numa hora em que decoraram a cidade para que nós preguemos o evangelho na cidade, eu me sinto que num tapete vermelho para falar de Jesus. Estão vendo essas luzes? Deus se encarnou para tirar o pecado do mundo. Nós celebramos Cristo Jesus, e não apenas em dezembro, mas todo dia. Por isso, irmãos, eu quero pensar hoje com vocês sobre Cristo, esse que vem para destruir. Como um cirurgião que corta um membro gangrenado para salvar o corpo. Como a quimio ou radioterapia que destrói células malignas para salvar o sistema, o corpo orgânico como um todo. Jesus também tem uma missão destrutiva, destruidora para trazer vida. E eu quero te encorajar a pensar-se como alguém que tem coisas para ser destruídas em você. Como doente. As pessoas que mais perceberão o verdadeiro sentido do Natal são aquelas que entendem que há algo muito errado no mundo e em si própria para ser destruído. Se nós não entendemos Jesus como alguém que destrói, dificilmente vamos conhecê-lo como alguém que salva. Nós precisamos ver o Jesus que mata para entender o Jesus que dá vida. Porque assim ele se apresenta. Ele veio tirar o pecado do mundo. Ele veio derrotar o império das trevas, derrubando. Ele veio destruir as obras do diabo. Jesus vem militar e vencer algumas coisas. E elas estão em nós e ao nosso redor. E nós precisamos pensar sobre isso. Ele falou no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqueles que se acham justos sem Cristo, não precisam de Cristo. Aqueles que se veem sãos, não precisam de médico. É nesse sentido que nós precisamos olhar para a missão de Cristo e identificá-la como algo necessário em mim. O que Ele veio fazer? Eu quero que seja feito em mim. Mas se eu não vejo os problemas que Ele veio consertar errados em mim, tampouco eu posso dar oportunidade para que seja feito. Faz sentido, não? E Jesus veio destruir as obras do diabo. Nós precisamos que a doença seja curada. Mas só faremos isso o dia que percebermos-nos doentes. Já tentou convencer o maridão aí no médico? Já? É difícil? Irmãos, eu tive que tossir com muita dificuldade de respirar para procurar um médico e ser internado por Covid. Até lá eu aguentei firme. Chegando lá, outro desafio, eu tive que ser convencido duramente a colocar uma máscara respiratória. E eu via a briga de tantos outros ali. Contava-se sobre um senhor, já bem velhinho, naquela semana do hospital. Ele gritava, me entuba, me entuba. O que estava acontecendo? Que história é essa? Misericórdia, ser entubado. É que ele não quis colocar a máscara. E aí falavam para ele, olha, se o senhor não colocar, o senhor vai evoluir ruim, vai piorar, e vamos ter que entubar o senhor. E essa era a última birra dele. Me entuba. Era só uma birra. É só lá em casa? Acho que não, né? Pelo menos no quarto ao lado do hospital. Mas eu imagino que tenha mais gente aí, cabeça dura com médico. Ah, os médicos. Tem médico neurótico e tem médico negligente. Né?
dificilmente nos percebemos necessitando de cura. Por quê? Porque dificilmente percebemos as doenças em nós. Irmãos, se temos dificuldade de perceber que nós não estamos cheirosos, imagina doentes. Imagina perceber e assumir que tem alguma coisa errada lá dentro. Infelizmente, muitas vezes precisamos que outros nos digam. Infelizmente, precisamos muitas vezes que nos mostrem. Sobretudo, quando o assunto é espiritual, nós precisamos de luzes que nós não temos disponíveis para enxergar. Se o Evangelho não clareia a nossa consciência, nós nem sabemos que pecado é pecado. Isso não faz que o pecado deixe de ser na ignorância. Porém, sem a luz do Evangelho, eu não sei que eu estou embebido em pecado. Eu não sei que eu estou completamente preso no pecado. Cativo, como Paulo fala aos Colossenses, nós estávamos debaixo do império das trevas. E esse estar debaixo é uma linguagem de cárcere, de escravidão. Nós servíamos sem perceber. A mesma linguagem é usada para falar dessa situação espiritual sem Cristo, quando ele escreve ao povo de Éfeso, ao seu povo em Éfeso, aos crentes em Éfeso. Ele diz no capítulo 2, nós estávamos andando como mortos em nossos delitos e pecados, escravos como que servindo ao próprio ventre e às paixões da carne, fazendo tudo segundo a vontade do ventre. Então havia em nós, e há em nós, sem Cristo, uma escravidão e uma subserviência aos desejos da carne. Somos conscientes disso? De forma alguma. Muitos, pelo contrário, sem Cristo, olham para a vida debaixo da lei do Senhor como uma escravidão. De certa forma, estão completamente certos, porque Cristo é Senhor. E nós devemos levar os nossos pensamentos cativos, essa é a linguagem, a obediência de Cristo. Nesse sentido estão certos. Porém, agora eu estou livre do império das trevas, eu estou livre do mal, eu estou livre de uma regência maligna. E à luz do que João escreve, eu estou livre em Cristo das obras do diabo, de Satanás. Obras estas que Cristo veio destruir. A razão pela qual o Filho de Deus veio foi para destruir as obras do diabo. Ele vem aniquilá-las, destruí-las. Esse é o motivo da vinda de Cristo ao mundo. E no Natal, essa é a nossa celebração. A celebração do aparecimento do Filho eterno de Deus no mundo. E o motivo para esse aparecimento inclui necessariamente a destruição das obras do diabo, como diz o texto que lemos, as obras de Satanás. E nós então precisamos responder algumas perguntas. A primeira delas é o que de fato ele veio destruir, o que são essas obras? Segunda pergunta que nós precisamos responder hoje é como ele fez isso, como ele causa essa destruição, através do que ele promove isso. E em terceiro e último lugar, o que isso tem a ver com a gente? Como que isso nos beneficia de alguma forma? Como que essa vitória sobre as obras do diabo podem ser compartilhadas por nós? Então, eu quero começar dizendo a primeira resposta. O que ele veio destruir? E aí eu vou precisar do versículo 8, primeira parte, e do versículo 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode ver pecando porque é nascido de Deus. Aqui está a primeira resposta. O que ele veio destruir? As obras do diabo. E qual que é o assunto em torno das obras do diabo? Pecado. As obras do diabo são pecado. Pecado é o que o diabo faz. E faz fazer. Essa é a sua missão. Ele deseja que pessoas sejam pecadores. Ele deseja que pessoas sejam pecadoras.
As obras do diabo são pecados. Primeiramente, João diz que os pecados do diabo e aqueles que pecam são dele. Os pecados são do diabo e aqueles que pecam são dele. Há uma permanência retroalimentada no envolvimento com o pecado. Ele sugere, influencia, você peca, você voluntariamente quer, e existe uma parceria entre você e o diabo quando o assunto é o pecado. Por mais indigesto que isso seja, a Bíblia nos diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque essa é a vida do diabo. Diz o texto, ele vive no pecado, desde o princípio. Esta é a sua identidade, é a sua coerência. Ele transgride a lei e a vontade de Deus. Isso é dele. E aquele que pratica pecado está se associando com o inferno, com Satanás. É uma parceria. O nosso pecado é uma parceria com o diabo. Misericórdia, pastor, eu sou de Jesus, mas eu peco de vez em quando. Então, esse de vez em quando tem a ver com o diabo, não com o Espírito Santo. Tem a ver com o demônio, não com Jesus Cristo. É uma associação. É uma associação. Em seguida, João diz que ninguém é nascido de Deus. Ninguém que é nascido de Deus vive no pecado, porque foi transformado. Não tem como agora essa ser a sua vida. Se você vive no pecado, se o pecado não te incomoda, se o pecado sequer é pecado para você, se você está naquela de relativizar o pecado, mas depende, as coisas não são mais assim, esse livro tem milênios, talvez você não seja nascido de novo, ou nascido de Deus, talvez seja o caso. E quanto mais honestos formos, mais rápido poderemos tratar com a realidade. A necessidade, a realidade que prova a necessidade que precisamos de cura para os nossos olhos, para como os nossos olhos veem, o quão longe estamos de Cristo, da sua luz. Quando alguém se envolve com o pecado, está se envolvendo com a obra de Satanás. Quando pecamos, a obra do diabo foi concluída com sucesso em nossa vida. Nós entendemos a gravidade disso. E isso é grave o suficiente para que Cristo viesse morrer. Essa é a dimensão do problema. Quando pessoas pecam, o trabalho do diabo teve sucesso. Cristo não veio destruir a culpa, mas Ele veio destruir pecados. Nós ainda somos culpados. Mesmo redimidos? Sim, a culpa ainda é nossa. Não é de Deus nem do diabo. Nosso pecado está em nossas mãos. Mas nós podemos ser absolvidos da condenação. Nós podemos perdoar alguém que nos fez mal, mas aquela pessoa ainda é culpada pelo mal que fez. Nós podemos deixar de atribuir a culpa repetidamente e podemos abandonar a condenação com perdão. É importante que a gente mantenha em vista essa diferença. Ainda culpados, podemos ser perdoados. O mal permanece, mas eu deixo de pagar pelo mal quando sou perdoado. Eu deixo de ter que pagar pela falta. E Ele veio destruir o mal que eu fiz, que eu cometo quando me associo com o pecado. A vinda de Cristo é uma invasão no território do inimigo. É um mergulho para a morte, para destruir os pecados. O que Cristo veio destruir? Pecados. Mas afinal, o que são pecados? Para eu definir pecado, eu tenho que saber o que não é. E o que não é o que vem de Deus. E o texto diz isso: aquele que procede de Deus não vive no pecado. Logo, tem uma diferença aqui de procedências e resultados.
Algo que é Deus e procede dele, e algo que é o diabo e procede do diabo. São opostos, não equivalentes. Não vamos pensar um pensamento aqui de equivalência de poderes, isso não existe. Mas existe uma divergência absoluta de moral na qualidade. Aquilo que procede de Deus é bom, justo, santo. Aquilo que procede do diabo é mau, vil, é algo impuro, imoral. É diferente de Deus. É completamente diferente o que vem de Deus. E então, o pecado procede do diabo. O pecado vem do diabo. E o pecado, portanto, é uma diferença daquilo que vem de Deus. Existe aqui uma transgressão, existe uma inversão, existe um afastamento do que vem de Deus. Logo, é algo diferente do que Deus diz, do que Deus é, do que Deus revela, orienta. É claramente uma transgressão da sua lei. Pecado, portanto, é eu estar em desarmonia com o que Deus revela, mostra e é. Logo, tem a ver com desobediência. E a desobediência existe porque Deus se revelou. Portanto, agora eu sei o que é errado perante Deus. Na igreja, nós sempre lidamos com vários líderes e com um rebanho todo da igreja. Ainda há pouco estávamos conversando sobre isso. Pastor, eu preciso orientar aí o grupo da igreja sobre isso, aquilo, outro. Está tendo esse probleminha aqui, aquele outro ali. E uma coisa como líder que sempre me preocupa é, a gente precisa se adiantar. Primeiro a gente dá, depois a gente cobra. Não adianta querer cobrar aquilo que eu não ensinei. Eu preciso ensinar, eu preciso dar, depois eu cobro. O dia que meu filho for na minha coleção de canecas e quebrar uma no chão, eu não posso repreendê-lo, se eu nunca disse que não podia. Primeiro eu digo, não pode. Depois eu repito 1000 vezes, não pode. Até eu entender que ele entendeu. O dia que ele quebrar, ele vai poder ser repreendido mais duramente. Por quê? Porque deliberadamente, conscientemente, ele sabia que não podia. Eu ensinei. Eu dei exemplo. Eu usei as canecas de forma apropriada, eu mostrei para ele, eu disse, eu dei. E aí nessa pequena conversa que tivemos aqui de corredor, falei, então vamos orientar a igreja e depois a gente vai cobrando e pedindo para que seja feito. Senão a gente chega com um puxão de orelha e a pessoa fala, não estava nem sabendo que não podia. Primeiro a gente tem que dar. Deus se revelou desde o princípio. Não nos deixou na ignorância. De tal forma que ninguém é desculpável diante do Senhor, porque até as obras da natureza revelam que Deus está aí. A nossa negligência ao seu nome é uma negligência da sua revelação. Sobretudo aqueles que conheceram a tua palavra no Evangelho, claramente falada ao coração. O pecado é a desobediência sobre essa revelação. É quando eu deixo de me orientar por Deus e me faço referência. É quando eu me consulto para viver e não consulto a Deus. Ou consultando a Deus, prefiro a minha própria vontade. Deus diz isso, eu prefiro aquilo. Deus orienta isso na sua palavra, eu porém não concordo e prefiro viver assim. Isto é desobediência, isso é rebeldia contra Deus, isso é pecado. Isto vem do diabo. Quando nós, conhecedores, negligenciamos a palavra de Deus, pecamos com consciência. É fato que podemos pecar sem consciência, mas continua sendo mal. Mas aqueles esclarecidos pela luz, a coisa toma uma dimensão um pouco pior, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Lúcidos, esclarecidos, treinados no Evangelho, o nosso pecado pode ter um gosto pior, porque já tivemos intimidade com o Senhor, já conhecemos dEle, já habitamos no meio do louvor a Ele. O nosso pecado, portanto, é descarado, é um anúncio
grotesco, dizendo: conheço a tua graça, só não prefiro nesse momento. Conheço a tua luz, a tua sabedoria bendita, mas ela não é mais preciosa do que o meu momento de deleite e rebeldia agora. Eu me basto agora, saia da minha vida, pelo menos nesse instante. É isso que o nosso pecado diz e grita sempre que consentimos com a carne. Saia, Senhor. Nesse momento, não quero estar associado com o Senhor, mas com o diabo. Eu sei o quão terrível isso pode parecer, mas infelizmente, irmãos, não apenas parece, é. E Jesus veio destruir as obras do diabo. Essa é a essência do pecado. Isso é exatamente o que o Filho de Deus veio destruir em mim e em você: a desobediência contra Deus. Respondida a primeira pergunta, eu acrescento uma ainda dentro dessa. O que precisa ser destruído em você? O que está doente aí e precisa de cura? Trate isso com seriedade. É uma questão de vida e morte. Diabo e Deus. Segunda pergunta: como ele faz isso? Como ele traz essa destruição? O texto nos diz: o Filho de Deus veio para isso, ou para isto se manifestou. Deus apareceu aqui visivelmente, ou seja, se encarnou. João, lá no seu evangelho, no primeiro capítulo, fala sobre isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou, estava aqui, era tocável, tangível, visível. Jesus estava aqui para que os olhos vissem. A encarnação faz parte disso. Essa é a manifestação plena de Deus no mundo, Jesus Cristo. Ele havia se manifestado de outras formas ao longo do Antigo Testamento e também no começo do Novo Testamento, mas os evangelhos falam da encarnação humana de Cristo. O Deus vivo e eterno se manifestou como homem, carne e osso, divino e humano, 100% Deus, 100% homem. Esse é Jesus Cristo, o Galileu, o Nazareno, o filho de José, mas também o Filho de Deus, o Cordeiro prometido lá em Isaías, o rebento profetizado pelos profetas menores, a esperança, a única esperança e não apenas uma nova. Ele faz isso se manifestando, e eu tomo a liberdade de interpretar essa manifestação não apenas limitada ou reduzida na sua encarnação, que seria aparentemente suficiente, mas eu quero tomar a liberdade de avançar e entender isso com os irmãos da seguinte maneira: a manifestação de Cristo como sua encarnação e obra. E qual é a obra de Cristo? Encarnação, vida e ministério, sofrimento e morte, ressurreição. Essa é a manifestação de Cristo, mas não acaba por aí, porque Ele ainda haverá de se manifestar de novo. Através da igreja, Cristo se manifesta. E as pessoas são confrontadas com a luz do Evangelho através da igreja, que manifesta o Cristo ao pregá-lo. Já encomendamos o nosso cada dia de Natal, está aí, 1 milhar. E hoje ainda queremos vender para os irmãos entregarem. Queremos distribuir para que a igreja entregue para aqueles que não são crentes. Com mensagens natalinas, queremos deixar disponível por aí. Eu aviso no final do culto. É uma forma, um cartão de Natal, para dizermos: você conhece Jesus Cristo? Posso te entregar um cartão de Natal?
Nós somos a igreja ao lado. Essa é uma forma. A antiga e boa forma de dizermos: estamos aqui, se precisar, fale conosco. Deixa eu te dar um presente. Mas também quando testemunhamos em casa, quando damos testemunho de Cristo no nosso trabalho, quando nós abrimos a boca e falamos, quando pregamos a Cristo publicamente, dominicalmente, semanalmente, quando nós anunciamos a cruz de Cristo, quando nós damos testemunhos de cristãos que somos, quando nós escolhemos o Evangelho, quando nós tomamos atitudes que honram a Cristo, Cristo está se manifestando, mas Ele ainda vai voltar e se manifestar na primeira pessoa, e todo olho verá. Então eu tomo a liberdade para imaginar a manifestação de Cristo em toda a sua obra. Mas voltando a atenção para a obra de Cristo dos 3 anos de ministério, sua encarnação, humilhação, morte e ressurreição, nós vemos aqui que essa é a primeira forma que Ele destrói as obras do diabo, e as obras são pecado, se manifestando, morte e ressurreição. Ministério, luz que Ele traz, com o que ensina, com o que fala, com o que manifesta, mas também com a sua morte e ressurreição. Essa é a obra de Cristo, e todos ali puderam testemunhar isso, e isso foi registrado para que a gente visse: Cristo destrói as obras do diabo vindo, mergulhando no território inimigo, mergulhando no coração da morte, do pecado, mergulhando para a morte, uma missão de morte, uma missão de renúncia, de esvaziamento, uma missão que faz com que Cristo abra mão da vida e da glória. Na humilhação da morte, Ele entra para morrer. Humilhantemente faz isso, sofre, é humilhado, rejeitado, desde o nascimento até a sepultura. Mas Ele dali sai, ressurreto dos mortos, e essa é a sua obra. Ele vem para destruir as obras do diabo, se manifestando e fazendo a missão que o Pai lhe deu. Então em João 17 Ele diz: Pai, eu cumpri a missão que me deste para cumprir, agora me glorifica com a glória que eu tinha antes. E eles creram em teu nome porque eram teus. A obra de Cristo traz esse resultado. Esta é uma forma pela qual Cristo destrói as obras do diabo. O seu ministério público, a sua vida humilhante, a sua morte e ressurreição, de alguma forma quebra as obras do diabo, vence, destrói de fato, aniquila de alguma forma. Mas existe uma segunda maneira ou aspecto que ele destrói as obras do diabo. Versículo 9: todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Existe uma forma de que pessoas não vivam as obras do diabo. Todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A obra de Cristo vindo ao mundo, se manifestando, morrendo e ressuscitando, gera filhos para Deus, adota pessoas para Deus, e essa adoção gera novo nascimento, e o novo nascimento gera pessoas livres do pecado, livres para Deus, vivas para Deus, que agora amam a Deus e não amam mais o pecado. Esta é a forma como o Cordeiro Santo de Deus tira o pecado do mundo, gerando novos convertidos. Isso o mundo não sabe. O mundo ainda entende que ser cristão é se associar com algumas ideias cristãs. Irmãos, isso é filosofia. O que o mundo não sabe é que existe um novo nascimento, uma nova percepção espiritual, uma conversão de alma, o conhecimento espiritual de um ser chamado Jesus Cristo. Não é a concordância com algumas ideias e teorias. Se fosse isso, você acha mesmo que estaria vivo até hoje, depois de tanto sufocamento contra os cristãos? Depois de tanto sangue derramado, você acha que valeria a pena se identificar como de Jesus Cristo? Até hoje? Isso já teria morrido lá atrás.
quando custava muito, e ainda há de custar mais. Não é interessante ser cristão no nosso mundo. O que a gente ganha com isso? Irmãos, eu sou pastor, eu não consigo crédito nem no banco. Eu não consigo fazer o cartão da Renner. Ninguém ganha com isso. Não diante dos homens, nem do príncipe das trevas. O que o mundo não sabe é que existe algo profundamente espiritual acontecendo para que um cristão surja de fato e seja. Isso é o novo nascimento. Todo que é nascido de Deus está livre do pecado. E como que isso é possível? A obra de Cristo. Morte encarnada e ressurreição dos mortos. Ele vem humilhantemente e recebe a punição do pecado de muitos. E aqueles que creem e são pelo seu Espírito regenerados, de fato, são feitos novos. Porque são nascidos de Deus e não praticam o pecado. E diz o texto: pois o que permanece nele é a divina semente. Essa semente talvez é o que Paulo chama de nova criatura, o novo homem, ainda na palavra de Paulo. Mas talvez é a palavra que Isaías falava de novo coração há milênios atrás. Talvez fosse a profecia de Ezequiel que chamava isso de novo espírito. Sempre falaram da mesma coisa. Vai vir algo revolucionário quando Cristo se manifestar. Haverá novo nascimento. Eles não entendiam isso como a gente entende hoje lendo toda a Escritura. Mas nós estamos falando de perspectivas, falando da mesma coisa. Há uma novidade, uma nova vida. Por quê? Porque é através da obra de Cristo que invade o mundo, que destrói as obras do diabo, há uma semente colocada no coração de pessoas. Essa semente vem do Pai. E agora ele gera filhos parecidos com ele. É uma questão de DNA. E olha, Deus que inventou esse sistema genético de reprodução. Ele está usando essa linguagem aqui. Isso é desenho de Deus. Ele tem liberdade para usar. Os direitos autorais são dele. Está falando que em nós permanece a semente divina quando nascemos de novo. Obviamente que ele está falando de algo espiritual. É uma semente espiritual que agora está no meu gene espiritual. Por isso que agora eu descubro um novo homem. Eu ainda me associo com o pecado e dou as mãos para o diabo. Porém eu posso não fazer isso. Eu estou livre para não fazer. Como Lutero falava, eu posso não pecar. Porque eu estou livre. Eu nasci de novo. Eu sou de Deus agora. Existe uma semente agora me inclinando para novos desejos, novas vontades. E agora o Espírito milita contra aquela prisão da carne que era necessariamente executada. Agora o Espírito luta contra a carne. E nós podemos agora não viver na prática do pecado. É assim que Deus quebra as amarras do pecado, através dessa semente, gerando em nós uma semelhança com o nosso Pai. E nós vamos percebendo em nós semelhança com o nosso Pai Celeste. Nós vamos percebendo em nós uma nova criatura, um novo coração, um novo espírito. Ele há de completar a obra que começou em você, e isso tem a ver com Ele te transformar em quem você nasceu para ser. E agora você descobriu que tem um Pai legítimo, e Ele te quer, e Ele está te transformando, dizendo: você não pertence ao diabo,
Você pode até ter nascido nas amarras do diabo, mas agora você é meu, e eu estou te transformando, eu estou te perdoando, eu estou fazendo você ser quem você é. E talvez tenha muita gente aqui escutando essa palavra e está paralisada nas amarras do diabo. Já conheceu a Jesus Cristo, já foi adotado por Deus, é filho de Deus, mas está paralisado no seu discipulado, está congelado na sua semelhança com Cristo, porque não está andando na luz, não está decididamente dando passos na luz, a luz da palavra, não está voluntariamente se arrependendo dos seus pecados e falando: Senhor, eu quero parecer com meu Pai, eu quero ser parecido com meu Deus, me perdoa aí as diferenças e me atraia, me faça amar de novo a sua palavra, me faça desejar de novo andar com Cristo, percebê-lo, me usa mais uma vez, aquece o meu coração que está frio, me dê afetos para o Senhor de novo. Filhos podem voltar para casa. O Senhor Jesus usou uma parábola inteira para mostrar isso. O pai estava lá te esperando e quer que você volte. Parecido com o pai, foi viver os seus prazeres, com os traços do pai. Já filho, o pródigo, teve que dar com os porcos, ainda parecido com o pai, porque já era nascido do pai, mas sem voltar para o pai, não vai retomar o seu crescimento, a sua identidade, não vai participar da festa que lhe cabe, na presença do pai, não longe dele. É assim que ele destrói as obras do diabo, vindo fazer o que é necessário, mesmo que envolva a sua própria morte, para que você seja feito filho de Deus, para que você nasça de novo e se pareça com o Pai. É por isso que João começou essa carta dizendo, lá no capítulo 1, que andar na luz não necessariamente significa uma vida completamente sem o pecado, mas é uma vida consciente da luz e consciente do pecado, e por isso podemos não pecar. E é por isso que ele diz: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 9. Esta é a esperança. Cristo fez com que fosse possível eu e você confessarmos nossos pecados e sermos perdoados, e agora andarmos na luz. Como, portanto, em terceiro lugar, eu e você participamos disso? Embora já esteja muito claro o nosso mérito, a nossa bênção, a vitória nesse sentido, eu digo mérito aqui na conquista que Cristo tem nos presenteando, e não na nossa suficiência, que não existe. Mas como que participamos desse deleite, dessa glória, dessa vitória sobre as obras do diabo? Isso acontece aqui e agora, no meu e no seu coração, quando a obra de Cristo é real na minha vontade. Quando o que Cristo fez na cruz e ressurgiu dos mortos é real para mim. Quando eu creio nisso, é evidência que eu nasci de novo e que agora a minha disposição é para Deus. Agora a minha forma de ver o mundo tem a ver com o Senhor, tem a ver com a palavra dele, com a Santa Escritura. Agora a minha mente está cativa ao Senhor. Agora os meus passos são clareados pela luz. Agora eu sei que pecado é pecado. Agora eu sei que justiça é justiça. Agora eu sei o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu agora tenho discernimento e posso viver em paz, se optar pela luz e não mais andar
nas trevas do pecado e da desobediência, da rebeldia contra a palavra de Deus. Eu sou beneficiado por estar livre para viver os deleites de Deus na vida agora, tomar escolhas e decisões por Cristo e pela sua vontade agora, abraçar a Cristo como nossa única esperança agora, estarmos debaixo do nome dEle para termos identidade agora, e dizer não, finalmente, para sugestões malignas do pecado, da carne e do mundo agora. Esse é o meu benefício. Cristo chamou filhas e filhas para serem do Pai. E Ele veio destruir as obras do diabo. Essas obras são pecado. E se destruídas em nós, estamos livres do diabo. Livres para Deus. O que precisa ser destruído em você? O que está doente, que precisa de um médico. Você tem dito sim para as obras do diabo? Você tem feito pacto com o diabo em cada pecado? Eu quero te dizer que você pode se libertar disso, dizendo não para a sua carne, dizendo sim para o Senhor Jesus e para a sua palavra. Talvez hoje seja a ocasião para você falar um sim definitivo que até hoje você não falou. Talvez seja a ocasião para você se entregar para Jesus como nunca se entregou. Talvez seja a ocasião hoje para que você volte para casa, filho de Deus, que está longe de casa. Isso não é romântico e nem teórico, é prático e emergencial. Volta para a sua alegria, para a sua vida, para a glória do seu Pai. Talvez o seu discipulado esteja atrasado e nós precisamos colocar em dia. Talvez você esteja em superficialidade e seja momento de voltar a ter profundidade com Deus e abraçar a missão que Ele te deu, de manifestar Cristo, a única esperança ao mundo. É tempo de Natal para o mundo, mas é a igreja que sabe o que significa Natal e tem que viver e manifestar essa mensagem maravilhosa, única e exclusiva, de novidade. Uma nova e única esperança. Não de uma república restaurada, mas de um reino que está por vir completamente. E já chegou inicialmente o reino de Deus. E Deus está levantando esse reino. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos nesse instante, que a Tua palavra entre em nossos corações, e faça a obra que tem que ser feita, que as obras do diabo sejam destruídas em nós, que filhos e filhas sejam adotados, e também resgatados, que hoje haja salvação na Tua casa, e nesse mundo perdido, que haja restauração, que haja consagração. Aviva-nos em Cristo, que veio ao mundo, se sacrificou para nos dar a vida e a vida abundante. No nome dele que te pedimos isso. Amém.